Boa tarde, turminha do segundo ano. Tudo bem, meus amores? Estão preparados para mais uma aula? Hoje nós vamos ter aula de geografia, né? Mas antes, vamos fazer nossa oração? Vamos falar com o Papai do Céu? Boa tarde, meu Deus querido. As aulas vão começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Que estamos juntinhos e vamos já trabalhar. Abençoe a nossa escola, a nossa classe e o nosso lar. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Não há riqueza maior que possuir seu amor. Amém? Vamos lá, meus amores. Então, hoje, a gente vai falar sobre isso aqui, ó. Os componentes da natureza. O que é que vocês entendem por componentes da natureza, meus amores? Observe essa imagem. Então, nessa imagem aqui, a gente pode ver que tem a natureza e todos os seus recursos. Então, os componentes da natureza são recursos da natureza. Então, olha só, as árvores, a água, as montanhas, o solo, né, o ar. Então, tudo que compõe a natureza faz parte dos seus componentes. Vamos lá. A natureza é formada por diversos componentes, como a luz, o calor do sol, a luz e o calor do sol, o solo, a vegetação, a água, o ar e, claro, os seres vivos, né, que são o complemento da natureza. Então, olha só, tá vendo essa imagem aí? Nós sabemos que ela é formada, né, por diversos componentes. Então, chamamos de recursos naturais os componentes da natureza que, de forma direta ou indireta, são extraídos, transformados e utilizados pelos seres humanos em seu benefício, buscando tanto a sobrevivência quanto o conforto. Aí vocês vão poder estar acompanhando com tia, que esqueceu de dizer no início, que é na página 17, meus amores, viu? Da página 17 até a metade da página 20, tá bom? Daqui a pouquinho a tia vai falar sobre o exercício. Então, olha só. Então, nós chamamos de recursos naturais todos os componentes que fazem parte da natureza, certo? Seja ele para o nosso conforto, né? Ou para a nossa sobrevivência. Então, vocês podem observar aqui, ó, que é uma plantação, né? Sendo regada, sendo organizada. E aqui nós temos uma montanha, né? Então, tudo que faz parte da natureza é um recurso. Alguns recursos naturais facilmente encontrados e constantemente renovados pela própria natureza. Por isso são chamados de recursos naturais, como por exemplo a água e o ar. Olha só, gente, isso é muito importante, meus amores, olha só. Os recursos naturais, eles têm recursos que se renovam e outros não, certo? Então os renováveis são o quê? A água e o ar, né? Por mais que o ar esteja difícil, poluído, mas ele vai ter sempre se renovando, não é verdade? E a água também. A água, né, nas suas nascentes, nas suas cachoeiras, ela se regenera. Mas a gente sabe o quê? Que nós estamos passando por uma grande dificuldade com o nosso planeta Terra. A gente tem um aquecimento global, né? A gente tem aí essa dificuldade que o planeta está tendo em respirar e fazer com que seus recursos sejam renovados. Mas isso se deve a quê? As consequências que o homem, né, faz utilizando a natureza só para o seu benefício, né? A gente tem que saber que existem sim os recursos para o nosso conforto, mas a gente também tem que ter os benefícios. Que benefícios são esses? Né? A água, por exemplo, e o ar. Quem vive sem água? Quem vive sem ar para respirar? Ninguém. Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque se a gente continuar, né, maltratando o nosso meio ambiente, nós sabemos que isso aqui vai acabar. Nós sabemos que a água vai acabar, né? Que o ar, quanto mais a gente poluir ele, mais ele vai ficar difícil da gente respirar bem. Não é verdade? Então, olha só. Outros, né, como o petróleo e o carvão, são encontrados apenas em alguns lugares do planeta. Uma vez esgotados, não serão renovados. Então, por isso são chamados de recursos não renováveis. Então, esses aqui são recursos que se renovam, são renováveis, e esses aqui são os
que não são renováveis, certo? Como o carvão e o petróleo, né? O carvão que é utilizado para muitas coisas, para se fazer muitas coisas na utilização do homem, e o petróleo também, como por exemplo o petróleo para se colocar nos combustíveis dos automóveis, né? Dos meios de transportes. Então vocês podem estar observando aí. Então, bom, aqui são recursos renováveis, recursos da natureza que se renovam, e aqui são recursos da natureza que não se renovam. Então a gente tem que ter muito cuidado e muita consciência, principalmente a usar os que se renovam, porque se a gente continuar, como eu falei, maltratando, né, o nosso meio ambiente, isso pode acabar. Então, olha só, alguns recursos naturais, como a água e o ar, são indispensáveis à nossa existência, né, à existência dos seres vivos. Como que eu falo para vocês, a gente não vive sem ar e não vive sem água. Apesar de ocupar, então, você vai observar essas duas imagens aqui. Apesar de ocupar a maior parte da superfície terrestre, né, grande parte da água existente pertence aos mares e aos oceanos e não é adequado para o consumo. Então, nós sabemos que 70%, né, meus amores, do nosso planeta Terra, 70% de 100, 70% é de água, tá? E as águas maiores, tem mais quantidade, é a água salgada. É a água dos oceanos e a água dos mares. Então, essa água que ela não é utilizada para você beber, você não pode usar ela para beber, né? Para usar para o seu consumo normal. Então, por mais que seja muito grande, em grande quantidade, as águas dos mares não servem para a gente consumir. Então, a gente tem que ter muita atenção para isso aqui, ó. Já a água doce disponível vem sendo cada vez mais desperdiçada e poluída. Por isso é necessário maior cuidado na utilização desses recursos tão valiosos, meus amores. Então, vocês são crianças, vocês são o nosso futuro. O futuro de tia, da mãe de vocês, dos pais, depende de vocês, dos futuros filhos de vocês, dependem de vocês, meus amores. Então, a gente tem que ter consciência agora. Ah, eu vou pensar nisso quando eu crescer. Não, a gente tem que pensar desde quando a gente é criança. A gente tem que ir começando a se adaptar e se acostumar de que se eu cuido do meu ambiente, se eu cuido da natureza, então eu vou ter um maior conforto no futuro, certo? Eu vou poder utilizar os recursos naturais. Então a gente não vai correr o risco, se a gente cuidar hoje, né, de a água um dia acabar. Porque se a água doce acabar, acabou-se a vida no planeta. Não é verdade? Então, olha só. Então, tenham muito cuidado, tá? Aqui são as nascentes, ó, que é um rio, né? Nascente de um rio. Aqui também o rio deságua suas, né? Então, tenham cuidado. Vocês são minhas crianças, são crianças do nosso futuro, tá certo? E conta com vocês, para vocês estar utilizando isso de maneira bem adequada, favorável para o desenvolvimento da vida no planeta. Não é verdade, meus amores? Então, vamos lá. Então, o ar, por sua vez, é um recurso natural composto por diferentes gases, certo? Então, vocês sabem, né, que a gente já falou sobre os gases do planeta. Os gases, eles são indispensáveis para respirar, né? Para a nossa respiração de todos os seres vivos. Infelizmente, a quantidade de ar que tem sido afetado pela poluição, trazendo consequências aos seres humanos, como, por exemplo, os problemas respiratórios. Então, a gente está nessa pandemia, então as pessoas que têm problemas respiratórios, elas ficam mais frágeis, né? Mais favoráveis a estar pegando esse vírus. Então, olha só, isso acontece por quê? Por conta da poluição do ar. Olha só esses carros aqui, meus amores. Tá vendo o que é que acontece? Então, isso aqui, toda essa fumaça, toda essa poluição do ar, faz com que a gente possa ficar doente, pegar uma bronquite, né? Tudo que tem a ver com problema respiratório, com os pulmões. Uma bronquite, uma asma, né? Problemas bem mais sérios, a gente pode estar tendo se a gente utilizar, né? Respirar este ar poluído. Então, vocês têm que ter muita consciência disso, meus amores. Tá certo? Então, se vocês, o máximo que puderem, né, tá evitando isso, seria maravilhoso. Hoje em dia a gente tem combustíveis naturais. Esses combustíveis naturais, ele vai facilitar para que essas fumaças não aconteçam, né?
Olha só a quantidade de fumaça aqui. Você vai passando na rua, você inala essa fumaça, vai ficar nos seus pulmões. Daí vão surgir as doenças. Tá certo? Então vamos lá, meus amores. Vamos dar continuidade.